a nossa leitura de hoje da palavra do Senhor vai nos falar sobre herança, né? Somos herdeiros de Deus, olha só, que honra, né? Isso aí. Então, você já parou um pouquinho para pensar sobre isso? A nossa leitura hoje é em Romanos capítulo 8, versículos de 1 ao versículo 17. Se você puder acompanhar com a sua Bíblia, é bom, para você entender mais da palavra de Deus. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeito a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Que bom ler um texto como esse. Foi importante ler um texto um pouco extenso, mas é importante a gente pegar esse contexto todo da leitura para entender que o que recebemos do Senhor são coisas boas. O seu Espírito habita em nós. Essa é a herança que nós temos por aceitar Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Nós trabalhamos tanto por tantas coisas, mas será se estamos realmente levando isso a sério? Que recebemos o Espírito de Deus que habita em nós, é a herança que temos, é a nossa vida eterna em Cristo Jesus. Se vivemos pelo Espírito, estamos vivos, porque a carne já está morta, irmãos. Nós vemos muitas pessoas no mundo, mas são como zumbis que estão vivendo em prol de uma coisa morta, da carne. Estão vivendo para o seu próprio corpo e esquecem que esse corpo está perecendo. A nossa vida aqui nessa terra é uma passagem, logo logo não estaremos mais aqui. Mas o que estamos valorizando, será se estamos realmente valorizando a herança que recebemos de Cristo, né? O perdão dos nossos pecados, o Espírito Santo de Deus que habita em nós. São tantas bênçãos especiais. O versículo final, 17, que diz: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participamos da sua glória. Não reclame da sua vida. Está difícil o seu ministério, está difícil a sua vida espiritual, a tua caminhada com Cristo?
mas faz parte da nossa vida, porque a esperança que temos, a nossa herança é muito maior do que tudo isso aqui. Passamos toda a nossa vida trabalhando. Tem um certo dito popular que diz o seguinte: o trabalho dignifica o homem. E de certa forma é verdade, desde que esse trabalho tenha Deus como nosso Pai, nosso provedor e instrutor da nossa vida. Porque se trabalharmos simplesmente por trabalhar e conquistar bens materiais, vai ficar tudo aqui? Não faz sentido? Nós devemos investir no reino dos céus. Quando levamos a sério o conselho que Jesus nos diz em Mateus 6:19 ao 21, que ele diz: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Esse tesouro que nós devemos investir, esse tesouro que nós devemos deixar para os nossos filhos, para gerações futuras, é entender que nós devemos investir nesse tesouro no céu, porque lá nós não perderemos, porque está guardado com o Senhor. Isso devemos ensinar para nossos filhos, porque esta é a herança de maior valor que devemos deixar para eles. Devemos trabalhar para o nosso sustento, sim, ter conforto, dar bons estudos para os nossos filhos, mas jamais esquecer das verdadeiras riquezas, pois a palavra de Deus diz em 1 Timóteo capítulo 6, no versículo 3 em diante, diz o seguinte: se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra o interesse doentio por controvérsias e contendas acerca da palavra, de palavras que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre pessoas que têm a mente corrompida e que são privadas da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo que comer e o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmos com muitos sofrimentos. É a palavra de Deus que está dizendo aqui. E o Senhor Jesus está nos aconselhando: invista no reino dos céus, deixe o seu tesouro guardado com o Senhor. Veja que quando nós lutamos tanto para fazer tanto patrimônio, é tanta confusão no meio da família, é tanta confusão no mundo, é o medo de perder, de ser roubado. Mas com o Senhor é diferente. Quando nós investimos no reino dos céus, é só alegria, uma paz que o mundo não conhece. Nós sabemos que estamos seguros e guardados, porque a nossa casa já está pronta e preparada para nós estarmos nela. Trabalhamos tanto por coisas que não vamos levar daqui, e quando chegar a nossa velhice, a nossa vida se torna uma frustração, pois não temos mais domínio sobre o que lutamos tanto para conquistar. Estamos impotentes, estamos tristes porque não temos mais controle nem da nossa vida. Mas quando investimos no reino dos céus, em nossa vida espiritual, estamos nos cercando de um grande tesouro eterno que tanto vale aqui como para a eternidade, para onde nós vamos. Em João 14, capítulo 14, versículo 1, 2 e 3 diz: não se turbe o coração de vocês, creio em Deus, creio também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar, e se eu for e lhe preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Esse é um tesouro especial e essa é a herança que eu quero receber. Está com Jesus, na casa que ele tem preparado para mim. Essa é a herança que eu quero. Jesus já preparou nossa morada celestial. Cabe a nós agora descansar em suas promessas, pois a nossa herança está garantida. Passe isso aí adiante para os seus filhos, para as futuras gerações,
para não ficar tão frustradas e perturbadas com tantas coisas do mundo, mas sim confiar nas promessas do Senhor. É muito importante trabalhar para ter bens, sim, que esses bens nos sirvam e não nós servimos aos nossos bens, que eles sejam para utilizar em nossa vida aqui, para ajudar o nosso próximo, para vivermos. Temos que ter muito cuidado com o que estamos deixando para os nossos filhos como herança. Muitos acumulam muitas coisas e deixam muitas coisas, mas não deixam bênçãos espirituais, que é o mais importante. Não falam de Jesus para os seus filhos, não investem na vida espiritual dos seus filhos, e a herança que tem são coisas corruptíveis, coisas que vão ser destruídas. Veja o que diz em Provérbios capítulo 22, versículo 6: instrua a criança segundo o objetivo que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, ela não se desviará deles. Essa herança que nós devemos ensinar para os nossos filhos e deixar para eles o temor do Senhor. Aceitar Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Em João capítulo 1, versículo 12 e 13 diz: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Eu e você somos filhos de Deus, ou seja, somos co-herdeiros com Cristo. Que bom, hein? Sermos herdeiros do Deus eterno, do Criador de todas as coisas. O diabo sabe que você tem um grande tesouro, uma grande herança que Jesus deixou para você, coisas que ele não pode mais ter. Ele é invejoso e quer tirar de você o que você tem. Jesus Cristo já garantiu a tua herança, a tua entrada no céu. Não desperdice o que ele te deu. A herança foi dada por Jesus. Vale agora para nós cuidar para estarmos com o Senhor na eternidade. Que Deus abençoe você e desperte no teu coração valorizar aquilo que realmente tem valor, e não coisas caras que o dinheiro compra e logo é destruído ou roubado. Jesus tem algo melhor para nós. A nossa herança está no Senhor. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações